Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Quero agradecer aí o pessoal que está ligado já na abertura do programa, meu amigo Geraldo Pereira, lá de tá assistindo o programa pela Via Morena, lá em Rio Negro. Alô, Rio Negro, bom dia. O Wellington Paulino assistindo o nosso programa. Então, agradecer a todos aqueles que estão assistindo, tanto pelo site como pela rede social, pelo Facebook. Quem estiver assistindo pelo Facebook, por favor, compartilhe, né, para que mais gente possa assistir o programa, que é um programa que debate a democracia, né? Um debate democrático, sem polarização entre esquerda e direita, né? Porque hoje a rede social é uma xingação só, né? É um esquerdista xingando o direitista xingando o esquerdista, e não se chega a nenhuma conclusão. Esse programa aqui tenta mediar, né, tenta se colocar no meio, nesse espaço vazio, se é que tem espaço vazio, para o ódio, né, tal. Mas está aí. Então para participar desse programa, basta você mandar a sua mensagem pelo Facebook aqui na live da viamorena.com e nas páginas compartilhadas aqui dos telenautas desse programa. No programa de hoje eu quero debater, a princípio, essa declaração feita pelo presidente Bolsonaro. As pessoas falam: Sérgio Cruz, mas você não esquece o Bolsonaro, tem tanta gente para você falar, tantos assuntos, você fica em cima desse Bolsonaro. Parece que é uma coisa sistemática. Não é. O problema é que o Bolsonaro está começando o governo. É um homem que vem com uma proposta revolucionária de mudar. É claro que a gente tem que acompanhar isso até para contribuir futuramente com a história desse país. Daí a nossa preocupação não é uma coisa sistemática, não é uma fissura, não é nada, apenas uma pauta que a gente procura desenvolver para que as pessoas possam entender melhor este governo que começa agora com características de nova política, de mudança. Mudança que até agora não apareceu nada, né? Por enquanto só discurso, só conversa, tal, só palanque. Mas há toda uma esperança, toda a expectativa, principalmente de quem votou no Bolsonaro, de que essa coisa vire, né? E eu também estou torcendo para isso. Não votei nele. Mas tenho toda a esperança e toda a expectativa de que ele dê conta do recado. Porque é como ele diz, se o governo dele naufragar, naufraga com ele todo o Brasil. Eu também acredito nisso. Mas ele... Já falei hoje de manhã no programa Boca do Povo que o Bolsonaro não tem nada de besta. Besta não chega à presidência da República. Besta está no pasto. Bolsonaro é inteligente, é um político bem informado. E o que ele está fazendo aí é aquilo que a gente mais ou menos previa que fosse acontecer desde o tempo em que ele era deputado. É tentar radicalizar, mais ou menos no formato do Trump, né? Radicalizar, colocar a culpa num lado para tentar livrar o outro. No caso, por exemplo, da acusação que ele fez ontem, ou da provocação que ele fez ontem ao presidente da OAB, foi tudo de caso pensado.
Por que que ele jogou o pai do presidente da OAB? O pai do presidente da OAB não tem nada a ver com isso, com essa história. Tem a ver com a história o presidente da OAB, que é uma figura independente, o pai até já morreu. O pai já morreu faz tempo. O pai morreu no início da carreira do Bolsonaro. Bolsonaro ainda era estudante da academia militar quando o pai dele morreu. Quando o pai do Santa Cruz, do Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB, morreu. E que tinha que voltar. A briga dele era com a OAB, porque a OAB não havia permitido o acesso à ficha de um advogado, lá que era advogado do Adélio. O presidente da OAB sempre criticou o governo. Então, para tentar mudar, né, o foco das críticas, para tentar desestabilizar o presidente da OAB, o presidente Bolsonaro veio com aquela história de que o pai do presidente da OAB não foi morto pela ditadura, que não tem nada a ver também com ditadura, né? Eu não me incomodo em falar sobre esse assunto, mas acho que é um assunto tão superado, né? Já tem aí a lei da anistia, que já é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Não tem como você voltar atrás, né? A não ser do ponto de vista histórico. É uma história que está aí, né? Que já foi levantada pela Comissão da Verdade, que o Bolsonaro não acredita nela, mas ela teve à disposição. A Comissão da Verdade não foi feita para punir ninguém. A Comissão da Verdade foi feita para restabelecer a verdade histórica. E foi aberta para todos, para pessoal de oposição ao regime militar, pessoal do regime militar, todo mundo foi ouvido, quem quis foi ouvido. Só não foi ouvido quem se recusou, não quero. Mas quem se dispôs, inclusive o brilhante Ustra, que é o ídolo, o livro de cabeceira do presidente Bolsonaro, esteve lá na comissão. E deu o depoimento dele, todo mundo pode dar o depoimento. Agora, nesse caso da Miriam Leitão, nesse caso do Santa Cruz, o presidente sabia, né? Ele sabe tudo, porque ele tem acesso aos mesmos arquivos que eu tenho, que todo mundo tem. Que essa história não, que eu tenho outra, que ele falou ontem, na hora que estava cortando o cabelo, não, porque eu tenho, não tem nada, ninguém tem nada. O que tem é o que está na história. Eu não posso ficar agora inventando coisa, não tem. E o presidente tem à mão, né, todas as informações hoje, que nós temos também. Por exemplo, eu tenho aqui, um atestado de óbito de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, expedido pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Sabe quando é que foi expedido esse atestado? Foi expedido no dia 24 de julho de 2019. Agora, no dia 24 passado. Antes do Bolsonaro dizer que não é nada disso, que o cara foi morto por um comando, está aqui. E no atestado, o atestado é claro. Relatório final da Comissão Nacional, tal, 18 de novembro de 2011. Faleceu provavelmente no dia 23 de fevereiro de 1974, no Rio de Janeiro, em razão de morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro, no contexto da perseguição sistemática e generalizada à população identificada como opositora política do regime ditatorial de 1964 a 1985.
O atestado é assinado por Eugênia Augusta Gonzaga, da Comissão Especial para Mortos e Desaparecidos Políticos. Ela é a presidente da comissão. Está aqui, ó, documentado. Isso aqui não foi a Comissão da Verdade que achou, não. Ela ouviu o lado da oposição e ouviu também o lado do governo, da ditadura, da tortura. E neste depoimento ela ouviu o delegado Paulo Guerra. Morreu logo em seguida. Que foi o homem que levou o corpo. Ele não confessou que matou, né? Que torturou e matou. Mas levou o corpo do Fernando Santa Cruz para ser incinerado em uma usina de álcool e açúcar no Vale do Paraíba. Confissão que ele faz também no livro. Se você tem o livro, se você não tem, procura ter, para ter mais informações. No livro Memórias de uma Guerra Suja, livro que ele escreveu antes da Comissão da Verdade. Então está muito bem documentado, quer dizer, o cara que levou o corpo para incinerar deu a declaração. E nesse tempo, esse delegado aqui fazia parte da repressão oficial. Ele se arrependeu, né? E resolveu contar tudo na Comissão da Verdade e neste livro. Então não tem o que discutir. O caso da Miriam Leitão também não tem o que discutir, está tudo documentado. E é documento, não é documento da Comissão da Verdade, não. É documento lá do Tribunal da Justiça Militar. Então não tem o que discutir. Não tem o que discutir, por exemplo, o caso do Vladimir Herzog, que foi assassinado nas dependências do 2º Exército em São Paulo. Tentaram fraudar uma morte, né? Morreu enforcado. Então. Quer dizer, o Vladimir Herzog, que nem militante de partido era filiado a um partido de esquerda. E parece que o PCB, mas não era militante, apenas filiado. Funcionário da TV estatal, que era a TV Cultura de São Paulo. Então o que o Bolsonaro cria? Como ele é um homem que tem uma legião de pessoas, de seguidores, pessoas que acreditam piamente naquilo que ele fala, ele vai criando os factoides. Ele teve a coragem de dizer, ele falou isso aí, ó. E tem gente que defende a tese de que o Hitler era comunista. Ele defende a tese de que Adolf Hitler, líder nazista da Alemanha, era comunista. Fazer o quê? Discutir o quê? Com que base histórica, com que conhecimento você vai discutir com uma pessoa que faz um trem desse? É a história da Terra plana, né? Vai discutir Terra plana? Vai discutir com Olavo de Carvalho a Terra plana? Não, ele acha que é, pronto, acabou. E como ele acha que é, como ele é tido como uma figura expressiva no mundo da ciência, né? Olavo de Carvalho, muita gente defende a tese da Terra plana, que não é teoria dele, é de outra pessoa, né? Mas ele concorda com a teoria. Então, gente, o que o presidente Bolsonaro está querendo, o que ele quer, lá, a técnica dele, é de mudar o rumo da conversa. Está sendo criticado, então a crítica a ele e tal. Apareceu uma crítica que ele era parecido com Hitler, inclusive o bigodinho, né? Põe o bigodinho, o cabelo, né?
mas bem parecido. Então ele já veio com essa história de que Hitler era comunista. Tudo que não presta para ele é comunista. O Hitler também é comunista. E convenceu muita gente. Assim como está convencendo muita gente, essa história do Santa Cruz. É ruim, porque você termina passando para uma geração inteira informações completamente equivocadas e mentirosas com relação à história. Mas é o jeito, é o estilo que ele tem de fazer política. Desqualificando, né, as informações, até a própria história. Muita gente está convencida hoje, por exemplo, e nós recebemos várias mensagens hoje, depois do programa Boca do Povo, de que não houve ditadura no Brasil. Não foi ditadura, não. Não houve. O regime militar, aliás, até o doutor Adilon chegou a questionar isso uma vez. Diferenciar regime militar de ditadura militar. Como se houvesse diferença. Regime e ditadura é uma coisa. Eu cobrei, né? Qual é a diferença? Ninguém se manifestou. Ninguém teve a coragem de... Segue aqui, vê se tem... Ninguém teve a coragem de dizer não, não foi ditadura, por isso. O Bolsonaro disse que não foi ditadura porque o Congresso declarou vago o mandato do João Goulart. Mas mesmo que tivesse declarado vago, declarou, mesmo que tivesse vago, que a declaração houve, foi ditadura porque logo em seguida assumiu o governo, o general Castelo Branco. Assumiu o general Castelo Branco, que não tinha nada a ver com a história. Né? Não tinha nada a ver com a história. Se houve vacância de mandato, quem teria que assumir seria o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados. Mas assumiu um general. E os generais permaneceram no poder durante 21 anos. A escolha do candidato para substituir um general substituir outro era feita pelo alto comando das Forças Armadas. Havia brigas e dissensões internas para escolher o futuro presidente. Era uma ditadura que se consagrou em 1968 com o AI-5, né? Que veio aí o fechamento das instituições, que ainda precariamente funcionavam, muito precariamente ainda funcionavam, e era ditadura mesmo. Por que não foi ditadura? O que é ditadura, então? Se o regime de 64 não foi ditadura, o que é uma ditadura? Ah, mas o Congresso funcionou. Ah, funcionou. Funcionou permitido. Funciona. Vão ser 2 partidos. Esse partido vai ser de oposição, esse aqui vai ser de situação. Tem deputado, mas no Paraguai também tinha deputado. Eleitos, né? Com menores restrições do que no Brasil. No Paraguai, o ditador era eleito pelo povo. Eleições totalmente fraudadas. Mas era eleito pelo povo. Aqui não. Aqui o presidente era eleito no colégio eleitoral, o governador era eleito no colégio eleitoral, um terço do Senado passou a ser eleito pelo colégio eleitoral, o tal de senador biônico. Você não podia votar para prefeito da capital, para prefeito de cidade de fronteira, para prefeito de água, de instâncias minerais, você não podia nada. Podia nada, então era uma ditadura mesmo.
que fechava o Congresso a hora que queria, abria a hora que queria, que aparelhou a classe política, a maioria dos políticos. Aí tem muita gente que mas não tinha corrupção. O regime militar, a ditadura militar, nunca combateu a corrupção. Não havia nenhum programa para combater a corrupção. Conviveu desde o começo com a corrupção. Nunca houve tanta corrupção. Nunca houve tanta roubalheira, agora eu vou falar, do que durante o regime, durante a ditadura militar. Não houve. Roubou-se tudo o que queria. Outra, não podia ser noticiado, porque tinha censura. Você não podia noticiar. Olha, roubou, ladrão, tal. Não podia ser. Essa notícia era proibida. Eu vou contar aqui uma história para aqueles que defendem a ditadura como regime limpo e tal. Vou contar aqui. Na época da ditadura, cada deputado da Arena podia abrir uma empresa. Ou mais empresas. E essas empresas é que tocavam as obras do Estado, dos municípios e da União. Você acredita nisso? A empresa pertencente ao deputado ou ao grupo ligado ao deputado. Ela é que ganhava as concorrências. Ela é que ganhava as concorrências. Você quer maior roubalheira que isso aí? Falar em sítio, né? Porque o sítio de Atibaia, né? Que já o Lula já foi condenado em primeira instância no sítio de Atibaia, já está preso por causa do triplex. Agora o sítio de Atibaia, porque foi o governo remodelou o sítio e tal, um absurdo, né? O governo não tem que fazer nada disso, é crime mesmo. Agora, o Lula tinha um artifício, né? O sítio não era dele, pelo menos formalmente não era dele. Já o presidente Figueiredo tinha um sítio em Petrópolis e uma empreiteira do Brasil que construiu, foi uma das que participaram do consórcio para construir a Ponte Rio-Niterói, Andrade Gutierrez, foi lá no sítio dele, remodelou o sítio dele inteirinho. Remodelou o sítio dele inteirinho. Construiu um aras, porque o Figueiredo gostava de cavalo. Mas naquele tempo não tinha Operação Lava Jato, não tinha Operação Sputfit, não tinha Operação Mensalão, não tinha operação nenhuma. Naquele tempo era a plutocracia militar que governava o Brasil. Então não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Havia ainda proteção aos ladrões. Ladrão que era parceiro. Tinha os ladrões. Onde é que está aqui? Tudo isso aqui? Está aqui, ó. Algumas mensagens chegando. Uma da Odô Leão Tuf, falando bem do caçador de políticos corruptos, safados, de colarinho branco, e de esquerda bandida, doutor ministro Sérgio Moro do Brasil. Elias Oliveira, se ajuntar todos os da esquerda e do centrão, juntos não chega aos pés do Bolsonaro. Aos esquerdas é melhor já ir se acostumando. Elaine Castro, esse pessoal da Legião Bolsonarista aqui, né? Parabéns, nosso presidente Jair Bolsonaro é hoje
referência em discursos e entrevistas. Jair Bolsonaro não estava preparado para ser presidente do Brasil, vocês lembram disso? Bom, até agora ninguém falou de ditadura, de Comissão da Verdade. As pessoas estão dando aqui apoio. Estão vindo aí, está vindo aí do grupo Legião Bolsonarista. Muito obrigado ao pessoal da Legião Bolsonarista por estar acompanhando o programa. E, por favor, compartilhe, né, para que mais gente possa ouvir essas verdades, né? Falava aqui que cada deputado da Arena, e até alguns do MDB também, mas principalmente da Arena, né, eram donos de empresas, e essas empresas é que tocavam as obras federais, estaduais e municipais. O deputado conseguia a emenda, punha emenda, naquele tempo não tinha esse negócio de emenda parlamentar, não. Vinha tudo de cima. Quer dizer, o deputado, para conseguir uma emenda, o senador, para conseguir alocar recurso para um determinado município, para o Estado, ele tem que combinar com o ministro da Fazenda. Vai lá, ó, por favor, tal. Ah, é parceiro e amigo, então vamos colocar. Ah, você quer 1 milhão, vamos colocar 500 mil. Não, 1 milhão é pouco, vamos colocar 1,5 milhão. Do jeito que eles combinavam. Porque naquele tempo da ditadura militar, o orçamento não podia ser emendado. O deputado votava contra ou a favor daquilo que o Poder Executivo mandava. Aí o deputado colocava lá a emenda no orçamento, combinado com o governador ou com o prefeito, para o rachidinho, né? Rachadinha. Então o deputado ficava com a parte da emenda. O que ocorreu durante a ditadura e também ocorreu depois da ditadura, e eu desconfio que ocorre hoje, ainda. Mas eu tenho certeza absoluta que no tempo da ditadura isso acontecia. De uma forma muito mais direta, muito mais indiscreta, muito mais cebosa, mas era normal, era até normal isso ocorrer. Porque você acha que era diferente? Como era então? Então, essas coisas têm que ser conversar, porque tem muita gente nova que conhece a história porque o pai falou, porque o tio falou, mas que não viveu a história e não procurou entender a história como foi através dos instrumentos que estão aí, né, que é a literatura, que é a pesquisa, e que está disponível, né, que aconteceu. A ditadura militar não tem nem um século ainda que aconteceu. Está aí, é nova, recente. Qualquer pessoa tem acesso aos documentos e às informações. Eu tive a preocupação de escarafunchar para saber, apesar de precisar menos, porque eu vivi a época. O cidadão perguntando aqui o que eu fiz, né? Ah, você foi político? Tal, foi o que você fez? Eu fiz isso. Eu fiz isso como político. Eu tinha um compromisso como político de defender a democracia, de combater a ditadura militar, que eu fui político exatamente na época da ditadura militar. E combati o bom combate. E só foi possível cair a ditadura porque houve a união cívica da oposição brasileira que foi para a rua. Já falei aqui que essas guerrilhas, essas coisas que houve aí, esses atos de terrorismo havidos pela oposição, terminaram prejudicando a própria campanha de redemocratização do país, porque deram fôlego para os golpistas, né, permanecer por algum tempo para combater. Vamos combater a guerrilha do Araguaia, então agora vamos fechar.
combater o Caparaó, vamos combater não sei quem, combater a... Então, isso aí ajudou, deu longa vida ao regime militar, que poderia ter caído bem antes, se não tivesse havido essas manifestações de violência da oposição. Se a oposição tivesse unida, ido para a rua, teria derrubado o governo ditatorial bem antes do que aconteceu. Quero falar ainda hoje no programa, daqui a pouco, sobre essas vaias, né, que o pessoal deu no presidente Bolsonaro lá em Bonito. Daqui a pouco, depois do tempo, em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, levo, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Ó, você pode mandar o seu comentário aí na página das mensagens do Facebook, se você está na live da Via Morena, em qualquer outra página aí, pode mandar a sua mensagem, que a gente vai debater aqui, discutir. Por enquanto estamos recebendo mensagens aqui do grupo Legião Bolsonariana. Todo mundo a favor do Bolsonaro, é claro. E até a favor da ditadura. O Diógenes Dan fala que vivi na ditadura, tinha mais liberdade de andar na rua, escola melhor, era mais feliz. Ah, tudo bem. Tem gente que vive em Cuba, tem lá uma legião de pessoas de oposição ao castrismo, mas que vive feliz em Cuba. Acha que o regime de Cuba é o melhor que tem. Tem milhares de chineses que adoram o regime comunista da China. Tem até sírio que não quer sair da Síria, que gosta do governo ditatorial da Síria. É claro que aqui no Brasil ia ter também as pessoas que gostavam do regime militar. Então, eu estava vendo uma postagem aqui no meu Facebook de um cidadão que defende a ditadura.
Dizer que por ele não tinha nem deputado e senador e nem Supremo Tribunal Federal. Ele defende uma ditadura de poder executivo, a tirania mesmo, que ele defende. E ele até explica, né? Não me convence, mas explica por quê. Ele é a favor da ditadura. Foi esse que cobrou de mim, né? Porque você teve lá para fazer a nova política? Eu não, eu tive lá, mas não foi para defender a ditadura, não. Eu tive lá porque eu era contra a ditadura. E permaneci durante 21 anos lutando contra a ditadura. E sou contra a ditadura até hoje. A ditadura, a democracia tem lá seus pecados. Tem seus erros. Por exemplo, eleger um operário para ser presidente da República. Pode ser um erro. Eleger o Bolsonaro para presidente da República pode ser um erro. Pode ser. Mas pode ser um acerto. É o sentimento, é a decisão que a maioria toma. A maioria tomou a decisão de eleger o Bolsonaro para presidente da República, ele é o presidente da República. Vamos, na medida do possível, contribuir para que ele dê um rumo, né, ao seu governo que não seja o rumo do ódio, da divisão, que seja um governo de acordo com a Constituição brasileira, que obedeça, que siga a Constituição brasileira. Agora, essas pautas que ele tem cometido, elas são criadas, já falei isso aqui, criadas para manter exatamente este debate de pouca importância, né? E que vai crescendo à medida que o próprio Bolsonaro vai cometendo algumas impropriedades do ponto de vista dele como presidente da República, falar coisas que não tem muito a ver, né? Estou vendo aqui uma... Esse pô aqui não para, meu. Uma indicação aqui do ministro eu sou a favor que feche cada uma, né? Do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, sugere que Bolsonaro use aparelho de mordaça. Para falar menos, né? Falar menos. Bom, mais um outro assunto que eu queria enfocar, ainda colocando a figura do Bolsonaro, o que aconteceu no Festival de Bonito. Todo mundo sabe que eu não sou partidário do Bolsonaro. Votei contra ele, não votei também no PT, porque eu era contra, justifiquei o meu voto antes de votar, que eu era contra o populismo de esquerda e o populismo de direita. Então eu não tenho. Agora, ele foi eleito presidente da República. É o presidente, ele é o presidente, quer eu queira, quer eu não queira, quer você queira, quer você não queira. Ele é o presidente da República. Ele não enganou ninguém. Ele não fez nenhum discurso fácil, um apelo eleitoral. Ele fez aquilo que ele foi autêntico em defender as ideias dele durante a campanha eleitoral. Ganhou a eleição. É claro que, sendo um candidato que representa uma corrente ideológica definida de direita, ele ia ter a esquerda contra ele.
E ele sabia disso, tinha consciência disso e assumiu isso. Não é. Então, quem quer fazer oposição ao Bolsonaro faz oposição de acordo com a Constituição, com a lei e com a formação educacional, moral de cada um. O que aconteceu em Bonito, eu considero uma verdadeira patifaria. Quer dizer, uma cantora sobe ao palco para fazer a sua apresentação. Quando ela sobe ao palco, começa uma gritaria lá embaixo. Bolsonaro vai tomar, né? Bolsonaro. Uma gritaria. Ela... O que a Gal Costa tem a ver com essa história? Não tem nada a ver com isso. Ela foi lá, contratada pelo Estado, para fazer um show. Como os outros artistas foram. Não sei se com outros artistas aconteceu o mesmo episódio. Mas eu vi da Gal Costa, eu vi que foi publicado, né, na rede social. E eu terminei vendo o absurdo que foi a manifestação de desrespeito, de falta de educação, de o que eu considero de uma esquerda festiva, que foi lá para ofender a honra pessoal do presidente da República. Quer dizer, a esquerda, que se diz muito mais patriótica, progressista e mais preparada, deveria ter criatividade para fazer uma oposição, uma manifestação que não fosse a repetição daquilo que a direita enfesada fez no governo da Dilma, por exemplo. Eu estava assistindo o final da Copa do Mundo quando a Dilma foi... Não foi a final. Foi um jogo do Brasil na Copa do Mundo que a Dilma compareceu. Em Brasília, me parece que foi em Brasília. A hora que os alto-falantes do estádio anunciaram a presidente Dilma, a presença da presidente Dilma, eu falei presidenta numa postagem, alguém já, tá vendo, se entregou. Ela foi anunciado o nome dela, foi uma vaia só, e a mesma frase utilizada, a mesma palavra de ordem utilizada esta semana em Bonito, foi utilizada lá. Dilma vai tomar, Dilma vai... E o estádio, né? Quer dizer, alguém puxou e o estádio inteiro acompanhou. E eu publiquei isso ontem e alguém falou, não, mas com a Dilma foi diferente. Tá no estádio de futebol. O show da Gal Costa foi patrocinado pelo Estado. Nos Jogos da Copa do Mundo havia dinheiro, dinheiro da União, dinheiro do povo. Quem patrocinou o jogo foi o governo federal. Então não tem diferença nenhuma. Nenhuma diferença. Agora, uma baixaria não justifica outra baixaria. A oposição hoje no Brasil tem que é prática, a oposição fez oposição por muito tempo, né, antes do Lula ser presidente da República, só fazia isso. E talvez por fazer isso com muita habilidade, com muita prática, com muita experiência e sabedoria, foi que chegou ao governo. Deveria ter, desde a reforma da Previdência, um projeto alternativo de oposição. Que não fosse tal de Lula livre, né? Para mim está superado. Que seja a unidade da oposição, todos os partidos de oposição unidos, né? Chamada esquerda unida, para fazer oposição institucional ao governo. Sem xingação, sem apelação, sem tentar
sem desqualificar pela rede social, porque o que a direita enfesada sabe fazer é desqualificar aquilo que você fala. Copiando o exemplo do que faz o presidente da República. O que faz o presidente da República? O presidente da República tenta mudar as coisas. Quer dizer, o presidente da OAB faz crítica ao presidente da República? Críticas formuladas. E o que o presidente faz? Vai às redes sociais, à televisão, para levantar a história, criar uma história, né, porque isso foi criada, inventada, contra o pai do presidente da OAB. E não tem nada a ver com a história, o pai dele não tem nada a ver com isso. O pai dele foi assassinado pelo regime militar. Comprovadamente assassinado, está aí. O próprio governo Bolsonaro, no dia 24 desse mês, deu atestado de óbito. O próprio governo Bolsonaro deu atestado de óbito para o pai do presidente da OAB. Está lá. Mostrei no início do programa de hoje. Então que e até a direita faz muito mais direito e com menos imperfeição do que a própria esquerda. A esquerda copiar Rondôs, né, coral da direita, não tem sentido. Muda pelo menos a frase. Muda, faz um esforço e respeita a pessoa. O ser humano que tem família, tem. Eu, quando houve aquela xingação contra a Dilma, na Copa do Mundo, eu fiz o mesmo comentário que eu estou fazendo hoje, eu fiz naquela época. Achei um absurdo, né? Brasileiro para o mundo inteiro, porque era a Copa do Mundo, xingando, né? Com palavras de baixo calão, a presidente da República. Como aconteceu em Bonito, eu achei um absurdo. Nossa, meu Deus do céu. Para que isso? Por que essa falta de urbanidade? Por que essa selvageria? Por que essa barbárie? Por que essa baixaria contra o presidente da República? Nem lá estava, né? Se estivesse lá, ainda poderia suscitar a revolta, né? Por estar vendo. Não estava nem lá. Não estava nem lá, ele estava. Lá. Então fica aqui ó, o registro para a história do nosso veemente protesto contra aqueles que protestaram da forma em que protestaram. Da forma ignominiosa com que protestaram contra o presidente da República. O presidente da República nos representa. Como eu disse, quer queiramos ou não, ele é o presidente da República. Podemos fazer oposição a ele, eu faço. Podemos não concordar com o que ele diz. Podemos deixar de fazer aquilo que ele manda fazer. Mas não podemos desconhecer, deixar de reconhecer o fato dele ser presidente da República. Ter a ele o mesmo respeito que a gente gostaria que ele tivesse com relação a um presidente que nosso candidato que tivesse sido eleito. É isso que se espera do Brasil. Nós temos um país forte, um país grande, e que não podemos, de forma alguma, nos esquecer de que a gente faz parte
de uma nação civilizada, de uma nação bem educada, e que só vai crescer assim. Essa polarização à vista não vai resolver nada. Sabe o que vai acontecer com a polarização daqui a pouco? Vai ficar meia dúzia de direitistas num lado, meia dúzia de esquerdistas por outro, e o Brasil todo aí na expectativa de se resolver. Porque não adianta esse negócio de polarizar, de fanatizar, porque o que vai conquistar o povo brasileiro no governo do Bolsonaro não é essa posição ideológica ultrapassada que está aí, não. O que pode consagrar o governo é a atitude, é a gestão, é arrumar emprego para o povo, é desenvolver a economia, é transformar o Brasil na grande nação que ele é, e não deixar que a crise provocada pela ingerência, pela incompetência, atrofie o crescimento desta nação. Esse aqui é o que se espera do comportamento de todos os brasileiros de esquerda ou de direita para o bem deste país. Muito obrigado por sua atenção. A gente volta amanhã. Tchau, Pica-Pau.